Então, pessoal, tudo certo? Então a gente vai ver hoje assim, ó, a mão na massa mesmo, tá? A gente falou sobre muitos assuntos que eles são auxiliares aí do nosso dia a dia e hoje a gente vai falar então sobre o nosso dia a dia. Como a gente executar o nosso trabalho da melhor forma e a gente poder padronizar o nosso atendimento. Então, algumas regras a gente sabe que elas ah, são próprias de cada lugar, cada empresa tem a sua, mas tem muitas práticas, são boas práticas que não tem como fugir. Qualquer lugar do mundo, se tu quer prestar um bom trabalho nesse segmento, tu tem que acabar seguindo, a gente tem que acabar seguindo alguns padrões. Então são esses que a gente vai ver agora. Então vamos lá, mão na massa, né? A gente vai começar aí vendo como se a gente estivesse saindo para fazer o nosso roteiro, nosso trabalho, nosso atendimento aos alunos. Em primeiro lugar, vou observar, né, meu veículo estando limpinho, bem organizado, com todas aquelas etapas já cumpridas, né, de verificação de óleo, pneu, água, tudo em dia. Meu carro está limpinho. Vamos lá, vamos atender esses alunos então. O que eu preciso para sair e atender os alunos? Uma listagem, né, minha lista de roteiro e uma lista de chamada. Eu preciso ter essas duas listagens dentro do veículo, até mesmo para que eu possa ter os dados de todos os alunos, né? Eu preciso ter telefone, endereço para caso alguma emergência, alguma situação. Então, tem a lista da minha rota, a lista de chamada. A gente sempre tem que cuidar, iniciar o roteiro no horário combinado e manter essa rota sempre no horário certo, né? O pessoal, os clientes fazem a programação deles, eles têm seus horários, às vezes bem limitados com questão de trabalho e outros compromissos. Então, o horário que a gente tem com eles, a gente precisa manter todos os dias e cuidar para que esse horário seja sempre feito da mesma forma, né? Que a gente sempre consiga fazer no mesmo horário. Não atrasar, não adiantar, principalmente, que às vezes a gente chega lá, o aluno não está pronto, né? Então, cuidar a questão do horário. Sempre, pessoal, cuidando aquela questão da direção defensiva, velocidade reduzida, parada segura, as conversões suaves, evitar freadas e arrancadas bruscas, né? E, e em situações aí de baixa visibilidade, farol aceso, o monitor pode auxiliar numa manobra. Então, sempre pensando em direção defensiva. E aí a gente começa com a parte da nossa organização, pegando os alunos, né? Então, os alunos, eles, assim como nós temos um horário, eles também precisam ter um horário para estar pronto, para ficar prontos. Tem um ditado que ele é verdadeiro e ele é tão verdadeiro porque ele trata de um bem comum, um bem coletivo, né? O passageiro aguarda o transporte não pode aguardar o passageiro. Você estando no horário, você não pode aguardar o passageiro ficar pronto, porque você vai atrasar para chegar em todos os outros alunos e aqueles que estavam prontos no horário vão acabar sendo prejudicados. Então, sempre o aluno precisa estar prontinho, a gente precisa orientar eles para que eles estejam prontinhos naquele horário, que a gente possa pegar eles lá. Questão do ponto de embarque do aluno, tá, pessoal? A gente precisa lembrar que com criança a gente precisa ter todo o cuidado necessário e possível. Então a gente já faz uma prévia, né, uma combinação prévia com os pais, mas quem está no dia a dia é que pode fazer algum ajuste ou melhorar isso, né? São vocês que estão lá na linha de frente que podem fazer as melhoras necessárias. Uma delas é observar que ponto que esse aluno embarca, aonde ele espera o veículo de transporte, né? Para que ele possa esperar com a máxima segurança possível vocês chegarem para aguardar, para pegar eles para ir para a escola. Sempre que possível, pegar e largar o aluno do lado certo da rua. A gente sabe que às vezes isso não é possível, mas sempre que possível fazer dessa forma, porque ele evite que ele precise atravessar a rua. Quando houver situações que precisa atravessar a rua,
o monitor ou o condutor precisa auxiliar esses alunos, não dá para deixar eles atravessarem sozinhos a rua. Aqui eu tenho algumas imagens que a gente tem quanto ao transporte dos Estados Unidos. Se vocês pesquisarem alguns vídeos, vocês vão ver que lá, quando um veículo de transporte para o aluno descer, todo o trânsito para. Então muitas vezes os alunos até atravessam sozinhos, mas a própria legislação lá prevê que os veículos que estiverem passando nos dois sentidos têm que parar quando o veículo de transporte escolar parar para largar algum aluno. Mesmo assim acaba ficando um pouquinho arriscado, né? Porque a gente corre o risco de alguém estar no celular ou não desrespeitar essa regra e pôr a vida dos alunos em risco. Então, sempre cuidado, se precisar atravessar o monitor, deve fazer a travessia e também cuidar para que ele retorne dessa travessia, não só dos alunos, mas para que cuide dele mesmo para fazer essa travessia. Segurança com todos, pessoal. Alunos maiores, apesar de eles parecerem responsáveis, que eles têm condições, a gente precisa lembrar que nesse momento o responsável pela segurança deles é nós. Então a gente precisa garantir que eles atravessem a rua com segurança. Então a gente vai lá e acompanha a travessia desses alunos maiores também. Questão do embarque. Então a gente previu todas essas situações, o aluno embarcou, o monitor precisa estar sempre na porta, aguardando o aluno, ajudando quando for preciso, se precisar descer para fazer o auxílio dele, para ele subir na van com material, mochila, enfim. O monitor ajuda ele a entrar, faz o direcionamento desse aluno, ou nos lugares mais atrás, os alunos maiores, nos lugares mais à frente, os alunos menores, como mostra na imagem aí, ó. Tem os bancos dianteiros da frente, a gente tem reservado então para os alunos menores, para que a gente possa cuidar deles um pouco, ter um acompanhamento um pouquinho melhor. Orientação, eles vão sentar, vocês vão orientar eles a pôr o cinto. As primeiras vezes pode ser possível a gente ter que ir lá colocar, mas já é bom fazer a orientação para que eles mesmos consigam colocar, assim. Se algum dia o monitor precisa atender um outro aluno, o aluno mesmo quem entrou pode entrar e pegar o cintinho e colocar. Da mesma forma, ensina eles, quando tira o cinto, coloca no lugar que vocês indicaram, no lugar onde o cinto costuma estar, até para caso algum outro aluno precise usar, não encontre ele pronto à disposição e ele não suje, né, arrastando no chão. O aluno estando seguro, sentado, né? A gente precisa observar isso, o condutor, antes de colocar o veículo em movimento, o aluno entrou, sentou, bom, agora eu posso andar, posso colocar o meu veículo em movimento. Sempre cuidando da porta, tá, pessoal? Quando é veículo que o motorista, condutor, abre e fecha a porta, ou mesmo que o monitor abre e fecha, sempre cuidar para que essa porta só abra quando o veículo estiver totalmente parado e o veículo só saia do lugar quando as portas estiverem fechadas. Nessa situação, essa imagem é um caso em São Paulo, pessoal, que houve. Esse veículo não está parado, tá? Essa foto aí foi tirada com o veículo andando e essa criança de azul caiu do veículo. Então a gente precisa ter muito cuidado com essa questão das portas. Não permitir que as crianças levantem em pé e não coloquem a cabeça e braço para fora da janela. A gente tem limitador nas janelas. Se alguma janela está abrindo excessivamente, que permita que o aluno coloque a cabeça, solicita que a gente vai repor ou consertar, fazer o conserto ali no limitador para que eles não coloquem nem braço nem cabeça para fora da janela. Então, chegando lá na escola, né, a gente fez todo o trajeto com todas aquelas coisas, cuidados que a gente já viu em outros módulos antes. Então o condutor precisa parar e deve parar na área reservada para o transporte escolar e sempre o mais próximo possível do portão de entrada, né, a fim de oferecer maior segurança e comodidade para os alunos. Quando for estacionar, um cuidado que precisa ter é tirar a chave da ignição, tá? Eu falo isso com base em algumas coisas que já aconteceram, de a gente deixar a chave e o aluno ir lá mexer. Então a gente tira a chave por questão de garantia e segurança. Tira a chave da ignição.
Continuando, né, chegando na escola, a gente precisa chegar sempre no horário, para que os alunos possam chegar, descer com calma, enfim, e o monitor ou condutor, conforme a situação, precisa descer para acompanhar a descida desses alunos e também, se precisar, travessia de rua ou coisa parecida. Sempre frisando, sempre prezando por parar do lado certo, né, no lado certo de desembarque deles. Os alunos menores, né, de primeiro ano, eles precisam de atenção especial nesses casos, né? Há muitas situações os pais estão lá observando, ver como é que eles são atendidos, e a gente precisa oferecer segurança para esses alunos. Às vezes parece óbvio que eles precisam entrar, que eles precisam ir para a fila, mas muitas vezes eles ficam perdidos. Então a gente precisa dar um acompanhamento especial para esses alunos. Não só alunos de jardim, primeiro ano, mas alunos que têm necessidades especiais também. A gente precisa fazer um encaminhamento mais personalizado, largar eles lá dentro da escola, esperar eles estar com a monitora ou com alguém responsável que fique com eles, com a supervisão deles. Então, esses alunos menores a gente precisa encaminhar eles, né, até a professora, até o local indicado na fila, né, e que tenha alguém responsável na escola que não deixe eles se evadirem ou saírem de dentro da escola, né. Então a gente precisa ter essas garantias para depois poder deixar eles lá e seguir o nosso trajeto ou seguir o nosso fluxo aí do nosso dia. Outra situação, dias de chuva, a gente dispõe dos veículos de guarda-chuva, então a gente pede sempre que o pessoal auxilie os alunos descer ou embarcar ou desembarcar com o guarda-chuva para que eles não se molhem. Muitas vezes eles vão passar uma tarde toda aí na escola, então molhados, a gente evita que isso aconteça, né? Outra situação quanto à chegada na escola, a gente precisa observar muito a questão de chegar com velocidade reduzida, com extremo cuidado. Na frente das escolas é um lugar de alto fluxo de pessoas, aluno, criança, então a gente precisa chegar com bastante cuidado para evitar também um atropelamento aí, ou que algum pedestre venha e se chocar ou se bater contra o veículo. Na hora da saída da escola, tá? A gente precisa estar sempre antes do horário na frente da escola, né? A gente precisa estar sempre antes, uma das situações, para que a gente possa pegar uma boa vaga o mais próximo possível do portão, né? Essa é a primeira situação. E outra, para que a gente não atrase, que os alunos não saiam e fiquem desassistidos sem ter alguém lá que espere eles. As escolas, elas possuem vagas reservadas para o transporte escolar, e existem situações que a gente vai chegar lá na frente da escola e pode ser que não tenha. Tem muito veículos escolar ou que alguns outros veículos colocaram na vaga. Nesse caso, tá, a orientação é que ao menos o monitor, se não der para o motorista parar, que o monitor desça e já vá fazendo o encaminhamento, o controle e vá organizando os alunos para o embarque, enquanto o motorista ou ele acha um lugar para estacionar ou ele aguarde ali até que os alunos venham. Outra situação, no estacionamento da escola, né, a gente sempre deve manter os alunos sob nossa guarda. Saiu da escola, eles têm que estar sob nossa guarda, fora da circulação de outros veículos, de pedestres, de outras pessoas que estejam por perto. Então eles têm que estar sob a nossa guarda do momento que eles saíram do portão. A gente precisa orientar os alunos também, quem está no dia a dia e vai estar com eles todos os dias, fazer essa combinação um dia ou duas vezes, se for necessário, algumas vezes, se forem necessárias, para que esses alunos tenham um lugar dentro da escola, para que eles nos aguardem, caso eles tenham que aguardar. Ou, né, que mesmo se eles saiam e estejam ali para que aconteceu alguma coisa, furou um pneu, o veículo atrasou, eles fiquem parados longe da rua, né? Da rua até que o veículo pare totalmente. Então precisa ter essa combinação com eles. Pode ser que algum dia atrase por algum motivo, então eles têm que ter essa consciência de que eles não podem sair correndo, se empurrar em direção ao veículo.
Da mesma forma, então, a gente, como comentou, na saída os alunos de primeiro ano, das séries iniciais, alunos especiais precisam de uma atenção especial e eles precisam que a gente pegue eles na mão da professora, pegue eles com alguém responsável para trazer para o veículo, para o micro-ônibus escolar. Porque, pelo mesmo motivo deles não ter muito conhecimento ou né, para que eles não fiquem à mercê de riscos, né, para que a gente possa oferecer a máxima segurança possível. A gente sempre prefere parar tanto para o embarque, para o desembarque, vou repetir, no lugar, para o lado certo da rua. Olha ali uma situação, os alunos atravessando em frente ao micro, então isso é uma situação muito perigosa. Então, às vezes vale a pena fazer uma volta na quadra para parar do lado certo e não pecar com a segurança na hora do embarque. Uma outra coisa, tá, que facilita muito a questão do uniforme, vocês podem ver ali, a gente já viu em outra situação, lá nos Estados Unidos eles usam até um colete com uma cor bem chamativa para os alunos identificar, e o nosso uniforme ele garante muito isso, a gente usa uma cor amarela chamativa para que os alunos possam identificar a gente. Então o uso do uniforme facilita muito também na hora da saída, para que não só a gente consiga identificar os alunos, mas que eles nos identifiquem. Tem algumas escolas que só permitem a entrada do pessoal do transporte se eles estiverem uniformizados ou até mesmo com um crachá, e tem escolas que tem que fazer até registro dos funcionários, de quem trabalha na empresa de transporte para poder pegar o aluno. Então, daí a importância do uniforme, identificação. Questão da identificação dos alunos, pessoal. Eu vou lá na escola pegar eles, eu tenho que fazer a chamada. Nos primeiros dias, às vezes, é bem complicado. Tem escolas que tem bastante aluno. Uma coisa que pode ser feita, né, incrementada, e é bem interessante, pode ser combinado com esses alunos um local dentro da escola que eles aguardem. Eles saem da fila, eles vêm direto lá para uma fila, que é uma fila onde a gente organiza a turminha do transporte. Facilita muito para a gente organizar, né? Dessa forma. Saiu, a gente vai lá dentro, eles estão saindo, a gente vai lá dentro, eles já vão vindo para a fila do transporte, a gente leva eles até a van. Alguns lugares não é nem necessário, a van para bem na frente do portão, então eles saíram, a van já está ali aguardando, é só entrar para dentro. E aí aqui tem até um texto, né, que no primeiro dia de aula, o monitor está lá, o motorista está lá, tem 20 alunos para pegar, e dá o sinal, sai toda aquela turma na hora, todo mundo junto. Não há agente do FBI que consiga pegar esses alunos na saída sem que haja algum problema. É muito tumulto. Então essa prévia combinação com eles e um lugar para que eles possam aguardar o transporte na hora da saída é legal, facilita muito o trabalho no nosso dia a dia. Aqui tem algumas situações que já foi mostrada anteriormente, a questão da identificação por cores nos veículos, né? A gente tem veículos com cores para que os alunos possam diferenciar qual é a van, qual é o transporte que ele vai. A gente utiliza dessa ferramenta para que possa facilitar muito aí a questão da visualização dos alunos. Outra situação, tá? A gente precisa e deve, tem sempre ali questão da chamada, já foi até colocado que a gente precisa fazer sempre a chamada desses alunos. Então saiu, o monitor, o condutor tem que estar com a lista de chamada de conferência desses alunos junto, ou no aplicativo, ou uma lista impressa. Ele vai ter que conferir e certificar de que todos os alunos estejam lá. Esse é o padrão de segurança e o padrão de atendimento que a gente precisa necessariamente ter. Chamada na saída da escola, conferência dos alunos. Nunca a gente deixa alunos sair com estranhos, sozinhos ou sem uma prévia autorização. Eu vou com a tia, vou com o meu vizinho. Não teve essa autorização, não existe esse aviso anterior, não tem essa situação que você saiba, então a gente não libera os alunos.
Ah, eu vou com meu amigo a pé. Não importa a idade, não vai, porque a responsabilidade deles na hora da saída é nossa. A gente não pode liberar aluno sozinho para ir com um estranho e nem com amigos. Na hora da entrega desses alunos chegar em casa, até uma regra que a gente usa é sempre aguardar ou que o aluno esteja dentro de casa, dentro do pátio, o portão fechado, enfim, ou com a presença de um responsável que vai pegar ele, que vai acolher esse aluno, para que a gente possa garantir também que ele chegou em segurança em casa. Não adianta nada eu fazer todo aquele processo de pegar o aluno com segurança, para ter todos os cuidados, se eu chegar na frente da casa, largar ele e ir embora, e o aluno ficar lá sozinho, não tem chave para entrar, ficou lá. Então ali a gente colocou esse aluno em risco. A gente precisa se certificar de que esse aluno entrou para dentro da sua casa ou também que tenha alguém responsável aí para cuidar, para receber ele. Sempre que a gente tiver que fazer alguma entrega de documento, a gente sempre faz a entrega do documento ou de algum papel ou alguma coisa parecida para o aluno na hora do desembarque. Por quê? Às vezes pode ser um documento importante, um papel importante, né? E muitas vezes o aluno não vai lembrar, ele não tem aquele senso de cuidado, muitos não têm o senso de cuidado, eles vão perder na rua, deixar na van, perder na escola, né? Então vão esquecer de entregar em casa, põe dentro da mochila, vão achar um mês depois. Então, na hora do desembarque, vai chegar em casa, ó, entrega para pai, entrega para mãe esse bilhete. Aí ele já desce com aquele documento na mão, facilita para que não acontecer de esquecimento ou perca, extravio. Terminamos a nossa rota, como a gente já falou antes na parte do monitor, né? Não tendo monitor, o condutor precisa verificar. A gente sempre precisa verificar se os cintos de segurança estão recolocados no seu lugar, não deixar eles no chão, né? Dando sopa. Ó, esse banco aí eu gostaria de colocar nos nossos carros aí esse tipo de cinto de segurança, né? Não, por aqui a gente não viu disso ainda. Isso aí eu acho que é só para fora, né? Mas é importante que a gente mantenha os cintos de segurança sempre organizadinhos em cima dos bancos para que esteja disponível para o próximo aluno que entrar. Verificar se precisa fazer alguma limpeza, ajustar, fazer algum ajuste em algum lugar que o aluno possa se machucar ou sujar roupa ou coisa parecida. Então essas verificações sempre após cada rota, né? E aqui tem uns avisos, pessoal, que assim, ó, por incrível que pareça, já aconteceu. Então é por isso que a gente está falando, tá? Quanto à questão durante o roteiro, tá? Até tá ali, ó, organize-se. Não deixa para abastecer o veículo com os alunos dentro. A gente precisa sair para efetuar a rota com o veículo totalmente revisado, abastecimento, óleo, água, pneus. Né? Não vou deixar para abastecer lá no meio do roteiro quando os alunos estiver dentro do micro. Esqueci de abastecer, preciso. Tem alguns lugares isso até infração de trânsito se for pego, então não se faz esse tipo de coisa. A gente precisa se organizar. Outra coisa, tem hora para isso. A gente está no roteiro. Vou passar ali, tenho tempo, vou tomar um cafezinho. Durante o roteiro, o nosso lugar é dentro do veículo, fazendo o roteiro. Eu vou só parar aqui para pegar uma revista. Vou só parar aqui e pegar uma massa. Não, esse é o nosso horário que a gente está atendendo os alunos. A gente precisa fazer isso em outros horários, se organizar com isso em outra hora. Caronas também a gente não permite, tá? O serviço do transporte ele é contratado para um aluno ou para um percurso. A gente tem seguro desses alunos, né? Então a gente não pode oferecer carona nem para outros alunos, nem para pessoas estranhas, nem para conhecido, porque a gente, além de a gente não poder levar adulto junto com criança, tá? A gente não pode levar passageiros adultos junto com crianças, passageiros também, a gente precisa, não pode levar outros alunos de carona, porque aí aqueles alunos que são clientes, que estão
né, fazendo um esforço para manter a mensalidade do transporte, vão acabar se sentindo prejudicados, aí, desrespeitados nesse caso, né? Trânsito, pessoal. Dias quentes, né? Muito cuidado nos bairros, na frente das escolas, na rua. Tem criança brincando, bastante movimento. Então, ao transitar nesses lugares, com cuidado, devagar, para evitar acidentes. Fechamento, pessoal, tá? Fechamento de todo esse trabalho que a gente, de tudo isso que a gente viu, que eu acredito que se a gente conseguir uma parte disso, fazer todos os dias e levar em consideração para que a gente consiga fazer, eu acho que a gente tende a oferecer um excelente trabalho. Eu digo que trabalhar com as crianças e com os adolescentes, eles trazem para a gente, que está ali no dia a dia, uma oportunidade única, que é trabalhar com pessoas de bem com a vida, bem-humoradas. E dificilmente em outros lugares você consegue essa situação, porque a criança, ela não tem preocupações, né? Ela não tem, lógico que tem preocupações, mas ela não tem aquela responsabilidade, aquela carga, aquele peso nas costas que muitas vezes nos faz um pouco pesado, o dia pesado, triste, amargo. Então a gente tá com pessoas com alegres, de bem com a vida, com alto astral, e se a gente entrar nesse fluxo, entrar nessa vibe, como diz a gurizada aí, a gente tem muito a aproveitar essa energia, esse alto astral, essa energia positiva deles, para a gente levar um dia mais feliz e mais alegre, né? Então, apesar de ser um trabalho de extrema responsabilidade, que a gente tem que garantir a segurança deles, né, e a gente tem um compromisso, a nossa função é essa, a gente pode fazer com que esse momento seja descontraído, que seja um momento solto, alegre. Então isso, se a gente conseguir enxergar com esses olhos o nosso trabalho, tende a ser um dia muito mais feliz. Pessoal, agradeço muito pela atenção e eu acho que essa etapa a gente terminou. Espero que eu tenha conseguido